R$ 90 milhões foram investidos pelo Grupo Eldorado Brasil Celulose para a aquisição da área onde está localizado o terminal portuário no Porto de Santos. O espaço foi inaugurado em uma cerimônia realizada na terça-feira e contou com a presença de autoridades como o diretor e presidente da Codesp, Angelino Caputo, o secretário de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes, o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, além do ministro dos Portos, Edinho Araújo. O local, que possui uma área de 90.500 metros quadrados, foi adquirido na compra da concessão. O diretor-presidente da Eldorado Brasil Celulose falou da importância da conquista para o grupo e dos investimentos tanto na mão de obra como em tecnologia. A Eldorado é uma empresa que faz 1.700.000 toneladas de celulose de eucalipto por ano. Nós vendemos 10% da nossa produção, em torno de 200.000 toneladas no mercado interno brasileiro, e 90% da nossa produção se destina aos mercados de exportação. Então a logística é uma parte muito importante do nosso negócio. Nós investimos mais de 8 bilhões de reais para construir uma fábrica, que é a maior e mais moderna fábrica de celulose do mundo. Temos uma logística integrada muito competitiva, que passa por 21 locomotivas próprias da Eldorado, mais de 450 vagões desenvolvidos para o transporte de celulose, e faltava a parte mais importante, que era um terminal no porto, que nos permitisse carregar com eficiência, com eficácia e com custos competitivos 1 milhão e tantas mil toneladas de celulose para exportação para mais de 30 países. Hoje mesmo a gente começa a operação de carga de 15 mil toneladas num navio que vai para o mercado asiático, vai para a China, e isso vai permitir que a gente economize cerca de 80 milhões de reais por ano. Então 90 milhões de investimento, 80 milhões de redução de custo por ano. Isso mostra a importância e a atratividade desse investimento. Nós vamos operar esse terminal com equipes próprias, então nós vamos criar mais de 50 empregos diretos aqui no Porto de Santos. E como o ministro Edinho, o ministro dos Portos, bem disse, quer dizer, isso é a nova fase de modernização, de melhoria de eficiência e de competitividade do Porto de Santos. E nós também estamos nos preparando para participar da licitação de novos terminais em Santos, assim que o governo resolver colocar a operação na rua. O terminal foi projetado com o objetivo de otimizar o tempo de carregamento para os navios, além de ter todo o espaço usado de forma eficiente, gerando economia no transporte de carga, explica o diretor de operações comerciais, Luiz Feli. Então nós temos um terminal de 9.500 metros quadrados, mas a gente consegue colocar aqui 40 a 45 mil toneladas de celulose. Por quê? Porque tanto os processos para carregar e descarregar, pé direito, piso, sistemas de pontes rolantes, permitem que a gente faça o empilhamento de 5 fardos de celulose de uma única vez. Então você olha uma pilha nossa, você tem 5 fardos empilhados. Isso permite usar o máximo possível do metro quadrado disponível para o empilhamento da celulose. Então com essa carga, o que a gente consegue fazer? A gente tem, primeiro, essa questão de usar o metro quadrado disponível de forma muito eficiente. Número 2, a gente consegue, através das pontes rolantes que a gente tem, movimentar um volume de 32 toneladas por vez. Então, por exemplo, um caminhão que entra para fazer o transporte até o berço, até o costado, você carrega o caminhão de uma única vez, uma única movimentação da ponte, e coloca 32 toneladas no caminhão. Então eu consigo carregar ao mesmo tempo 3 caminhões, e essas mesmas 32 toneladas vão ao costado e são içadas de uma única vez. Então isso permite uma eficiência de carregamento aqui e de carregamento no navio, carga no caminhão, carga no navio. O mais rápido que você consegue fazer esse giro é menos tempo de uso do berço, menos tempo do navio parado, mais econômico fica o meu transporte. Primeiro, eu tenho menos uso do berço, menos taxa de berço. Quanto menos tempo parado eu tenho do navio aqui carregando, eu tenho um ganho até em relação ao contrato de frete que eu tenho. Se eu carregar com mais velocidade, eu recebo um dispatch. Então eu recebo um benefício por ter segurado o navio carregando menos tempo. Então o que a gente fez com isso, conseguimos rapidamente descarregar os vagões que entram, carregar os caminhões, rapidamente carregar o navio, com um volume de área relativamente pequeno. Então isso faz com que a gente consiga uma redução de custo no transporte marítimo, no transporte aqui terrestre, dos caminhões que vão e voltam, porque uma viagem eu levo 32 toneladas, em vez de levar 28,
eu iço 32 navios em vez de içar 14, né, e estou uma distância muito curta do porto. Tudo isso combinado traz uma grande redução de custo e aumenta a eficiência do porto, não só do meu terminal, como do porto. Outro diferencial do grupo é o investimento no transporte hidroviário e ferroviário. A gente tomou a decisão de ir para a hidrovia e para a ferrovia, primeiro para ter flexibilidade, né? A hidrovia está fechada há 1 ano por questões de calado, mas isso não impediu a Eldorado de continuar com a sua logística, porque a gente tem um outro caminho, que é o caminho rodoferroviário. Então, o rodoferroviário e a hidrovia são maneiras da gente ter flexibilidade e poder, numa eventualidade como a que ocorreu na hidrovia, a gente não deixar de atender bem os clientes. O diretor-presidente da Codesp, Angelino Caputo, comenta os investimentos feitos no Porto de Santos e as concessões para que as áreas sejam ocupadas de forma a enriquecer e melhorar o desenvolvimento do maior porto da América Latina. Aqui em Santos a gente está fazendo uma expansão portuária contínua, né? Então essa área aqui era uma área improdutiva. Isso foi transformado nesse moderníssimo terminal e de zero nós vamos passar a embarcar aqui 750 mil toneladas de celulose por ano, que é um importante produto aí da pauta da comércio exterior brasileiro. Isso é só o começo, né? A Eldorado fez esse investimento. Brevemente nós teremos a licitação de mais outra área aqui que vai permitir aumentar essa capacidade até 4 milhões de toneladas. A Eldorado é uma das sérias candidatas a concorrer a isso também, mas tem umas outras empresas do setor. Então isso tudo vem naquela linha de que nós estamos buscando uma movimentação em torno de 230 milhões de toneladas até o ano de 2024. Hoje a gente estava movimentando em torno de 114, nossa meta é dobrar isso nesses 9 próximos anos aí. Então isso aqui vem tudo, vem alinhado nesse nosso objetivo de conseguir esse recorde cada vez maior aí para o Porto de Santos. Ele também comenta sobre a tecnologia, economia e o diferencial que um terminal desse porte agrega ao Porto de Santos. Cada vez que você começa uma atividade nova, a consequência vem na esteira a geração de mais emprego, de mais renda para a região. E o importante é que cada terminal que é inaugurado sempre adota as tecnologias mais modernas. Viu aqui o ministro inaugurando, controlando a ponte rolante com um joystick, controle remoto. Então esse diferencial ele acaba ganhando eficiência e produtividade. Então isso é muito bom aqui para a gente conseguir aumentar cada vez mais a movimentação de cargas. O secretário de Habitação de São Paulo, Rodrigo Garcia, falou sobre o novo terminal. Olha, eu acho que a inauguração do terminal do Eldorado dá a convicção de que nós temos uma crise econômica, mas essa crise vai passar, né? Uma empresa que se preocupa com a sua eficiência, que busca competitividade e com isso fecha todas as etapas da sua produção e da sua distribuição com esse terminal logístico aqui em Santos. Então o governador Alckmin agradece esse investimento em São Paulo e vê que é o único caminho para que o Brasil continue a se desenvolver, tendo empresas eficientes, com uma equipe comprometida e que busca eficiência em todas as etapas da sua produção e distribuição. O ministro dos Portos comentou a importância da entrega de um terminal que agrega investimento e tecnologia para o Porto de Santos. Esse novo terminal está à altura do Porto de Santos, que é o mais importante da América Latina, portanto, agregando condições. O Porto tem que ter equipamentos modernos, tem que ter escala, tem que ser moderno. E, portanto, este terminal se soma a tantos outros, dando mais condições e aquilo que nós buscamos sempre. Os portos brasileiros que estão à altura do desenvolvimento e da economia do nosso país. Uma novidade que o ministro anunciou foi a autorização da assinatura do contrato para a remodelação da Avenida Perimetral na margem direita do trecho Macuco e Ponta da Praia, com o objetivo de melhorar toda a logística que envolve os terminais do Porto de Santos, além da assinatura do contrato para a melhoria do sistema viário do trecho Saboia-Limoa, também como parte da Perimetral. É verdade que estamos vivenciando um ajuste que é necessário, mas que não é o fim. O fim é o desenvolvimento. E, para tanto, nós estamos determinando que a Codesp inicie obras para melhorar o sistema viário, que é importante na convivência com o porto, porto-cidade. E, para tanto, a segunda e terceira etapa estão autorizadas para que nós possamos ter, muito em breve, elas já construídas e em condições de transitar todos aqueles que passam pela marginal direita do Porto de Santos. Isto vai interferir de forma positiva no sistema viário de Santos.
Hoje é dia de falar de um grande homem, né? De um dos maiores nomes da história da humanidade, na nossa opinião, que é o Malcolm McLean. Malcolm McLean é nada mais, nada menos do que o criador do container marítimo. Obviamente, ele não é o criador do container em si, porque o container já é uma coisa que se usava lá no século XIX, nas ferrovias inglesas, tudo mais, mas o container marítimo que passou a ser utilizado a partir de 1956, mais precisamente 26 de abril de 1956, num navio-tanque que o Malcolm McLean adaptou para 58 containers, essa é o grande assunto de hoje e é a grande criação. Nós consideramos o McLean um dos maiores homens da humanidade, porque ao criar o container ele mudou a história do mundo, coisa que pouca gente sabe, coisa que mesmo o pessoal de comércio exterior não está muito afeito a isso, não se lê muito, não se acompanha tudo mais. Mas por que ele mudou o mundo? Porque ao criar o container, ele criou uma forma de transporte inédita em que, com o desenvolvimento ao longo dos anos, com a padronização do container, depois, no final dos anos 60, e a explosão da utilização de container, onde hoje se transporta centenas de milhões de unidades aí, essa unidade a gente chama de TEU, que é o 20 feet or equivalent feet, que é um container de 20 pés, ou seja, um container de 6 metros e 9 centímetros, né? E temos também o de 20 pés, 40 pés, desculpa, e temos outros containers, mas a medida é o TEU. Então, movimenta-se aí centenas de milhões desses TEUs. Então, o que acontece quando você passa a movimentar carga em container? Você deixa de fazer aquela operação de carga geral solta, em que você faz aí algumas toneladas por hora, levando uma carga numa lingada para dentro, com os estivadores lá no porão, caixas, sacos, por exemplo, digamos, armazenando essas caixas, você passa a ter aí um embarque de 20, 30 toneladas de carga, ou praticamente 30 toneladas de carga, num container onde em 1 minuto, às vezes até menos de 1 minuto, você a coloca numa baia de um navio. Então, isso muda radicalmente o mundo. A gente percebe aí a história do container, vê os valores que os containers, né, passaram a movimentar e a diferença que isso fez no mundo, em que saímos aí de um comércio exterior de cerca de 115 bilhões de dólares em 1950 para mais de 600 bilhões de dólares em 60 e depois, em 70, com quase 4 trilhões de dólares, em 80, quase 8 trilhões de dólares, assim por diante. Hoje temos um comércio exterior de 37 trilhões de dólares. Obviamente, tudo isso é devido ao container, porque sem o container, e se nós imaginássemos que você eliminasse hoje todos os containers e navios porta-containers do mundo, acredito aí que a gente não faria mais que 10, 12, talvez 15%, um exagero, do comércio internacional. Então, o mundo foi radicalmente diferente a partir da instituição do container e todo o desenvolvimento humano que você teve nos anos 60, 70, e computadores e outros, todas essas pesquisas aí, na nossa opinião, não teriam se dado sem o container. Então, eu acredito que esse volume de comércio que a gente tinha aí em 80 é o que nós teríamos hoje sem o container. Então, isso, na minha opinião, transforma o Malcolm McLean um dos maiores homens da história da humanidade, infelizmente um desconhecido, né? Uma pena. Mas explicamos bem isso no nosso artigo aí ao lado, da importância deste fantástico equipamento de transporte, o melhor equipamento de transporte que o homem Homo sapiens, obviamente, né, nada a ver com o homem em si, criou, né? Então, divirtam-se com o artigo, porque ele é muito interessante. Nossa coluna desse mês, ela fala sobre o processo de vinculação de trabalhador portuário avulso. O que é bom ou o que é ruim, aonde estão
realmente as principais pontos positivos ou os pontos negativos. Quem ganha, quem perde. Como funciona esse processo com o amparo da lei? Qual é o melhor caminho a ser seguido? Será que é vincular? Será que é trabalhador portuário avulso? Por onde? Essa é a ideia da coluna e espero que seja agradável de leitura. Em um cenário aparentemente desfavorável para qualquer brasileiro hoje que vem enfrentando essa palavra crise, está tentando empreender, está tentando arrumar um novo emprego, a gente trouxe para o programa para ouvir o especialista em recursos humanos, Fábio Sartori, e falar um pouco do atual mercado de trabalho, das qualificações que são necessárias hoje para essa atividade, realmente a instabilidade desse mercado que vem assustando cada vez mais os trabalhadores, os empreendedores, né, Fábio? Queria agradecer a tua participação no nosso programa, falar um pouco dessa crise, como é que o profissional hoje vem se posicionando nesse mercado. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de explanarmos esse assunto tão relevante hoje em dia aqui na nossa região, né? Então, assim, as pessoas que neste momento estão investindo em capacitação técnica, em escolaridade, em otimização das suas competências pessoais e profissionais estão sendo o diferencial neste momento. A tua visão em cima disso, dessa qualificação, você até disse em uma das suas entrevistas que estava lendo sobre a qualificação até no próprio MBA, as empresas estão se destacando, buscando profissionais que estão se destacando nesse trabalho, né? Relação de cursos, né? Esse é o incentivo hoje que o empregado, que o empreendedor precisa buscar. Né? Exatamente, principalmente essas especializações técnicas, né? De gestão portuária, gestão de projetos, voltado também à liderança de pessoas. Então, são competências específicas que fogem daquele curso e daquela formação geral da faculdade para algo já mais específico para que ele consiga ser mais competitivo e melhor preparado para esse mercado. Quer dizer, a graduação por si só hoje ela já é algo que é necessário, é obrigatório. E é obrigatório. Era o antigo segundo grau lá atrás, né? Hoje em dia a faculdade ela é com certeza um pré-requisito obrigatório, não pode faltar. Legal. O que você busca num candidato? O candidato que vem aqui na Sartori realmente se apresenta, você fazendo um processo de seleção aí para algumas empresas nessa consultoria, o que você busca num candidato hoje? O pessoal que está assistindo a gente poder se situar, o que as empresas hoje estão buscando em cima de um candidato? Hoje a relevância e a procura muito grande são por aqueles candidatos que são realmente potenciais. O que é um candidato potencial? São aquelas pessoas que têm a capacidade e a competência para futuramente assumir cargos de gestão nessas empresas e que pensem principalmente na estratégia delas, né? Que atuem diretamente em estratégias ligadas ao próprio negócio da empresa. Então, assim, a competência técnica é importante, sim, né? Porém, a estratégia hoje em dia está sobressaindo muito. Agora, em uma das tuas entrevistas que eu andei lendo para me preparar aqui para o programa, certo.
Percebi que você falou sobre a expansão aqui do Porto de Santos com relação a algumas vagas que estão em potencial crescimento, principalmente na área de gestão. Exato. Um pouco de crise, uma vaga em potencial crescimento, onde é que a gente vê esses números, como é que a gente observa isso acontecendo aqui na região? Exatamente. Este nosso momento aí do mercado de Santos e do país principalmente obrigou as empresas a reverem as suas estratégias, as suas novas diretrizes, né? E para isso eles buscam, claro, pessoas que conheçam destes assuntos. Acabamos de fechar o semestre, né? E em cargos de gestão com relação ao ano passado, esse mesmo período, houve um aumento de demanda de 60% aqui em nossa consultoria. Em momentos de crise, as empresas precisam de pessoas capacitadas a pensar em novas estratégias e pessoas que são capazes de executar com bastante perfeição essas estratégias definidas, né? Então, com certeza, as pessoas que estão um passo à frente, hoje elas têm, inclusive, a oportunidade de escolha entre algumas empresas portuárias, como já ocorreu em alguns processos com a gente aqui. Vamos falar um pouco do Fábio Sartori, né? O Fábio Sartori, ele se mostrou um executivo, trabalhador, desenvolvendo aí no mercado de trabalho e que, em determinado momento, decidiu seguir carreira solo, montar a tua consultoria. Como é que é a tua origem? Como é que é a tua história profissional, Fábio? Bom, existe dois Fábios, né? Um antes do coaching e outro depois do coaching. Então eu sempre tive uma vontade de empreender. Eu venho deste mercado portuário, atuando em grandes empresas aqui da região, né? E fora também. Então houve um grande momento na minha vida que foi em 2008 que eu decidi partir para uma carreira solo, né? Então eu fui mapeando esse mercado, né? Eu fui estudando o que poderia ser diferente do que nós já tínhamos na região. E aí então eu abri com R$500 o meu cheque especial à consultoria. E comecei então a prospecção de clientes e a nossa proposta foi sendo muito bem aceita. E hoje a gente atende aí praticamente todas as empresas de porto e indústria da nossa região, inclusive em outros portos do país, né? Com essa expansão aí digital, então hoje é possível tranquilamente a gente atendê-los em outros portos onde eles têm unidades, né? Claro, você vê que esse aspecto digital é muito importante até para a atualização do próprio candidato, né? Exatamente, exatamente. É uma coisa que não tem como fugir hoje, né? Inclusive em processos a gente utiliza bastante a pesquisa das redes sociais, né? Até para a gente ver os interesses do candidato, não o que ele posta efetivamente, mas principalmente os interesses deles em grupos, em comunidades no qual ele faz parte. Isso com certeza é de grande relevância na hora de uma decisão de processo seletivo. Bacana. Vamos falar um pouco com aqueles que estão nos assistindo agora, né? Certo. O que você pode passar hoje para um candidato que está realmente em busca de um emprego, em busca de uma atividade, e o que a Sartori pode oferecer a ele, o que você mesmo vê como qualificação, como um perfil, né? Tirar pessoas um pouco da sua zona de conforto, né? E trazê-la um pouco para essa realidade, mas que é possível vencer hoje no mercado, mesmo diante da crise, né? Perfeito. Essa palavra zona de conforto é a palavra que hoje em dia as pessoas têm que refletir muito sobre isso. Enfim, as pessoas que têm as melhores oportunidades hoje são aquelas que vêm se preparando há algum tempo. Então elas estão um passo à frente. Nós temos uma solução que é muito procurada aqui na consultoria, que é o coaching, que é justamente potencializar as competências dessas pessoas que buscam essas melhores recolocações, as melhores oportunidades, e para isso ela precisa estar melhor preparada. Então esse processo ele é feito com muita personalização, né, para focar exatamente onde ele está e onde ele quer chegar. E aí, ao longo de 3 meses, a gente trabalha nessa otimização de competências para que ele consiga ser mais competitivo do que ele já é para aquela vaga no qual ele está buscando. Como é que você provoca ele nesses 3 meses? O que você faz com o candidato para ele, de repente, em 3 meses, estar nesse patamar? O processo é intenso, então é um autoconhecimento muito grande, é um reconhecimento interno muito grande, para que então ele tenha consciência de que é preciso mudar as suas competências e atitudes para ele ter melhores resultados, né? Então, se ele quer ter resultados diferentes, ele precisa fazer coisas diferentes do que ele já faz hoje.
E é justamente isso que o processo de coaching causa nesta pessoa. Momento de crise, então, podemos pensar em sair da zona de conforto e avançar, e é possível vencer, é possível escalar novos horizontes. Com certeza, momentos de crise é o melhor momento para se investir em você e na capacitação profissional. Olha, Fábio, isso é muito sério, porque a gente tem visto no dia a dia pessoas que procuram a gente. Eu estou 4 meses desempregado, eu estou 6 meses desempregado, eu estou 8 meses desempregado, eu estou 3 meses desempregado, não tenho uma visão. Parece que o mercado se tornou um pouco, assustou um pouco nessa oscilação de vagas hoje na região, né? E de repente a gente começa a ouvir uma voz de que é possível sair dessa zona de conforto, sair desse processo e entrar no novo patamar, aproveitando a crise para o crescimento. É uma loucura isso, né? É uma loucura, mas é justamente isso, buscar a todo momento a capacitação, o seu desenvolvimento pessoal também e profissional, né? Mas hoje, assim, eu considero que em um processo seletivo, a relevância maior é pelo teu perfil pessoal do que até mesmo o técnico, né? Porque o técnico, tranquilamente, se você tiver um treinamento interno, você consegue aprender. Agora, o teu comportamental dificilmente muda, né? Então, quanto mais você investir nesse autoconhecimento, nessa capacitação, com certeza você será muito mais competitivo, principalmente nessa época de crise, que são essas pessoas que têm aí as melhores oportunidades. É isso aí, você que está assistindo o Destaque Portuário está sendo provocado a fazer a diferença, provocado a buscar um novo lugar ao sol, né? Buscar realmente uma nova atividade, e que é possível vencer realmente no meio dessa crise. Queria agradecer, Fábio, a tua participação no nosso programa. Para nós, realmente é sempre um privilégio trazer vozes que venham falar do desenvolvimento, né, corporativo, do desenvolvimento dos recursos humanos. Essa atividade a gente estamos entregando aqui. O próprio portal ele tem uma seção de carreiras em que ali a gente oferece dicas, oferece alguns trabalhos, e que eu vou te convidar a participar dessa sessão com a gente, porque é muito importante a gente mostrar para os profissionais, para os trabalhadores, realmente a qualificação, o trabalho diferenciado, o padrão de excelência leva realmente para um outro patamar, leva para viver experiências especiais mesmo diante da crise, né? Com certeza. Obrigado pela oportunidade, agradeço o convite, vou aceitar sim, e com certeza, hoje em dia não tem como fugir dessas questões pessoais, dessas questões profissionais, né, do teu perfil pessoal perante ao mercado. A gente agradece, mais uma vez obrigado pela sua audiência também, e a gente volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, no próximo domingo, e buscando realmente essa visão, que você tenha uma semana que você possa realmente sair da sua zona de conforto, aproveitando essa entrevista, aproveitando essa voz que mesmo no meio da crise a gente pode vencer, é possível avançar e galgar novos horizontes aí para a sua carreira. Obrigado pela sua audiência e até o próximo domingo. Boa semana para vocês.